Fala fera! E aí? Eu sou o James. Vamos continuar aqui a criação do site Filmes na Estante, continuando aqui a parte de cadastro de categorias. Nessa aula a gente vai fazer a validação dos campos, ou seja, a gente vai verificar se a pessoa vai digitar alguma coisa aqui e também a quantidade de caracteres que a pessoa vai digitar. Então, por exemplo, quando a gente fez a modelagem do banco de dados aqui do Filmes na Estante, ó, tá aqui, ó, a modelagem aqui, a gente definiu que categorias, ele vai ter um campo que vai ser do tipo varchar de 80 caracteres. Então a gente tem que definir isso aqui mesmo no HTML. Tá? Então a gente não pode deixar a pessoa digitar mais que 80 caracteres, porque se a gente tentar mandar uma informação que tem mais de 80 caracteres, pode dar problema na hora de cadastrar. Então a gente já define isso aqui antes mesmo de mandar para o banco. Então, para definir isso, é muito simples. A gente vai aqui mesmo, ó, no Input Type Text e vamos definir um maxlen. Maxlen de 80 caracteres. Então, a gente não vai conseguir digitar mais que 80 caracteres. Se fosse outro número, né, se fosse, por exemplo, 30 caracteres, por exemplo, ó, Ctrl S, dá F5 aqui. Se eu tentar digitar além de 30 caracteres, ó, eu estou digitando, ele não está indo. Então a gente já está definindo aqui mesmo que a pessoa não vai conseguir digitar mais do que o número que eu colocar lá. Então no caso é 80. Vou deixar 80 aqui, Ctrl S, beleza. Então a primeira validação já está feita. A pessoa não vai conseguir digitar mais que 80 caracteres. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente tem que definir que a pessoa não pode deixar esse campo em branco na hora de cadastrar. Para isso a gente vai usar o JavaScript dessa vez. Então vamos lá. Aqui no form a gente vai criar um outro atributo chamado onSubmit. Ou seja, quando for submetido o formulário, quando a gente clicar no botão de cadastrar, ele vai verificar primeiro isso aqui, ó, onSubmit. OnSubmit, a gente vai dar um return e vamos dar o nome da nossa função, tá? Eu vou dar o nome da função de valida campos. Abre e fecha parêntese. Só isso, tá? Então a gente vai criar uma função chamada valida campos. Vou dar um Ctrl C aqui para copiar e vamos aqui em cima no head. Vamos criar aqui um script do tipo JavaScript mesmo. Vamos criar uma função, então function valida campos, que é aquele nome que a gente já tinha dado. E como é que a gente faz para validar esse campo? Bom, vamos lá. Nesse ponto a gente vai começar a trabalhar com programação, tá? Nesse caso é uma programação em JavaScript. Se você nunca mexeu com programação, eu já coloquei aqui no canal alguns vídeos falando sobre lógica de programação, tá? E aí eu abordo justamente o JavaScript. Então eu recomendo você assistir esses vídeos para você ter uma noção do que eu vou passar aqui, porque senão você vai ficar um pouco perdido, beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer um if, né, que é uma função condicional, e vamos verificar se esse campo aqui está vazio ou não. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: if documents, que é esse documento, .fm categorias, opa. Por que fm categorias? Porque foi o nome que eu dei aqui, ó, fm categorias, tá? Então documento.form categorias .txt categoria, que foi o nome que eu dei também, .value, ou seja, se o valor do txt categoria que está dentro do form categorias, né, do fm categorias, se ele for igual a vazio, o igual a gente coloca 2 iguais, tá? Quando a gente quer fazer uma verificação, a gente coloca 2 iguais. Se for igual a vazio, eu quero que ele faça alguma coisa. O quê? Eu quero que ele primeiro dê um alert para mim. Alert. E aí eu posso escrever o que eu quiser. Por exemplo, por favor, preencha o nome da categoria. Ponto. Ponto e vírgula é ponto. Pronto, agora sim ponto e vírgula. E também vou colocar um foco aqui no nome categoria, tá? Por exemplo, ó, aqui, quando eu clico para fora, quando eu clico aqui, ó, ele não está com o foco na categoria. Quando eu clico aqui dentro, ele está com foco aqui no txt categoria.
Então, vamos lá, para isso é só fazer o seguinte, fm categorias.txt, categoria.focus, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Só isso. E também vou dar um return false. Por que return false? Lembra que quando a gente está criando aqui o form, ó, a gente definiu um atributo aqui chamado onSubmit e está pedindo return. Então, se o return for false, ele não vai prosseguir com o action. Ok? Ele não vai seguir para o cadastro da categoria. Beleza? Então, a gente só está verificando se o campo está vazio, tá bom? Tem outros tipos de verificações que você pode fazer também. Por exemplo, você pode verificar se a pessoa digitou, por exemplo, só um espaço. Pode verificar se a pessoa digitou números, se a pessoa digitou caracteres inválidos, ou então, sei lá, se a pessoa digitou palavrões. Tem vários tipos de verificações que você pode fazer. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma verificação bem mais simples, tá? Só para ver se o campo está vazio ou não. Vou dar um Ctrl S e vamos testar agora essas validações que a gente fez. Então, F5. Vamos primeiro tentar digitar mais que 80 caracteres. Vamos ver se a gente consegue. Ó, já não dá mais. Ele não deixa digitar mais que 80 caracteres. Aliás, acho que 80 para o cadastro de categorias acho que é muito, né? Eu vou diminuir. Vou colocar, acho que 50 é o suficiente. Então a primeira parte aqui já está testada. Vamos agora testar quando a gente não digita nada. Então não tem nada, vou tentar cadastrar. Vejam que ele aparece aqui um alerta chamado, por favor, preencha o nome da categoria. Ok, se eu preencher alguma coisa, cadastrar, ele manda para essa página aqui, que não está fazendo nada, porque a gente não fez programação nenhuma, a não ser essa da validação do campo. E vejam que aqui em cima, na parte de URL do site, vejam que aparece aqui txt, categorias, igual, e aí o que eu digitei lá, tá bom? Por que está aparecendo aqui em cima? Porque a gente mandou pelo método get, tá? Pelo método get, tudo que a gente escrever aqui nos formulários, ele vai mandar na URL aqui em cima. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido. Essa foi uma aula bem simples para a gente aprender a fazer validação de campos. Então é isso, te vejo na próxima videoaula. Até mais!